Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo mais uma das histórias publicadas lá no Lar da Cultura Pop para uma versão narrada aqui no YouTube, assim como fizemos com Superman Homem do Amanhã. Dessa vez trazendo Batman Crise de Identidade, a primeira história solo que eu trouxe do Batman e que traz, além de diversos personagens do universo do Homem-Morcego, também uma grande análise psicológica de como o Batman se comporta e como em muitos pontos ele se assemelha àqueles que ele combate e como isso vai afetar ele e talvez fazer com que ele repense o seu meio de agir em Gotham City. Então, sem mais delongas, bora para a história. Bom, a trama começa em 1936 e o Bruce Wayne está ali descansando na mansão Wayne e repensando sobre a própria vida. Ele vê, é a noite de Natal, as pessoas curtindo as suas vidas, as suas famílias, e ele na mansão ali isolado, sozinho, só ele e o Alfred ali, e ele começa a pensar sobre a sua cruzada. Ele já está em Gotham há mais de 2 anos agindo, combatendo o crime, e parece que quanto mais ele age, mais Gotham piora. Assim que ele chegou em Gotham, ele tinha que lidar com os Maroni, com os Falcone e as famílias que comandavam o crime da cidade. Mas desde que ele chegou, esses grupos sim desapareceram, mas deram espaço para uma coisa que talvez fosse muito pior, que são os super criminosos, Coringa, Charada, Duas Caras, pessoas enlouquecidas, corrompidas por algum trauma, assim como ele, mas que diferente deles voltaram essa raiva contra a sociedade e não contra quem os atingiu diretamente. Então, enquanto o Bruce reflete sobre isso, o sinal do morcego surge no ar e ele percebe que está sendo convocado para mais uma missão pelo comissário Gordon. Assim, ele passa ali pelo relógio de ponteiro e desce até a Batcaverna, a grande base que ele montou debaixo da mansão Wayne, uma herança que o pai dele deixou para ele sem nem saber que isso seria tão útil no futuro. Lá, ele veste o seu traje de cinza com preto e embarca no Batmóvel, aquele carro ali, no estilo aí do Batman de 89 e sai aí, voando pelas matas ali dos fundos da mansão Wayne até chegar nas estradas de Gotham para seguir rumo ao centro até o departamento de polícia. Então o Batman faz uma super travessia e imaginaria essa cena tocando o mesmo tema sonoro que tocou lá no Batman de 89, quando o Batman leva a Vicky Vale até a Batcaverna, só com um tema mais épico, mais grandioso, enquanto o Batman vai rumo à missão. Quando o Batman chega no DPGC, ele conversa com o Gordon e descobre que o criminoso da vez é o Duas Caras, o antigo promotor público Harvey Dent. Sempre que ele cometia algum crime, o Batman ficava extremamente sentido, porque ele e o Gordon, junto com o Harvey, já foram muito bons amigos ali, montaram um trio para combater o crime em Gotham, só que o Harvey acabou sendo vítima da violência dessa cidade, foi ferido pelo Salvatore Maroni, foi traído pelas pessoas que apoiavam ele e acabou se rendendo à bipolaridade e à doença que ele já tinha dentro dele, só que foi aumentada a um ponto que ele não conseguia mais superar devido a esse acidente. E ele sabia que o Harvey estava realmente chegando a um nível que não teria mais como reverter a situação dele. Ele sabia que o Harvey era um cara bom, só que o trauma danificou demais a mente dele, talvez além de qualquer tipo de cura. Dessa vez ele tinha sequestrado diversas crianças e prendido em um antigo orfanato que foi abandonado pela prefeitura e iria decidir a vida delas na moeda. E o Batman não podia deixar isso acontecer e parte até o orfanato para tentar salvar essas crianças. Enquanto isso, o Duas Caras mantém várias crianças presas em um dos quartos do orfanato, enquanto seus capangas garantem a segurança do prédio. Só que o Batman entra lá discretamente e faz ali ao estilo do Batman Arkham, derrubando um por um de maneira silenciosa, sem que nenhum deles perceba, até que seja tarde demais. O Batman desliga as luzes do prédio e vai derrubando um a um, sem ser visto, mas deixando eles saberem que ele está ali, deixando os caras em pânico. No final, o Batman derruba o último dos capangas e fica cara a cara com Duas Caras, que aponta a arma para as crianças e iria jogar a moeda, e se desse coroa, ele ia atirar. Só que antes que ele fizesse essa insanidade, o Batman lança uma granada de luz que deixa ele ali meio cego por um tempo, dando tempo que ele consiga pular sobre o Harvey e dar uma sequência de socos devastadora nele, conseguindo derrotar o vilão. E, como já era de praxe, assim que o Batman resolve o problema, ele vai embora. Só que ele percebe que as crianças estão desoladas, Elas sofreram muito, mesmo tendo sido salvas, a mente delas nunca vai esquecer os horrores que elas passaram nas mãos do Harvey
E também não vamos esquecer o que o Batman fez, um ato de violência que foi contra um criminoso, claro, foi para salvar elas, claro, só que ele não prestou o devido apoio a essas crianças, ele simplesmente foi lá, cumpriu a sua missão no mínimo e foi embora. E o Batman começa a pensar sobre isso, de como ele está espalhando medo e ódio pela cidade e às vezes deixando para trás o que é mais importante, que é auxiliar as pessoas que são vítimas desses vilões e que ficam com esse trauma pro resto da vida e às vezes podem se tornar homens como o Harvey e como ele também, pessoas que não têm ajuda para superar esses problemas e que o Batman não está sendo essa figura na vida delas. Só que enquanto o Batman reflete, ele começa a ficar sonolento e perder o controle do carro. Assim, ele bate em uma árvore e logo vários ninjas com roupas pretas cercam o Batmóvel, conseguem abrir a capota e levam o Batman dentro de uma van preta rumo ao centro da loucura de Gotham City. O Batman ainda inconsciente, esses ninjas levam ele até o Asilo Arkham, dito como a casa da loucura de Gotham e para muitos um lugar amaldiçoado devido às péssimas memórias que tem em volta desse lugar. Os fantasmas, as pessoas que morreram, as torturas que os pacientes sofrem por parte dos médicos e todo o horror que permeia esse lugar desde que ele foi fundado pelo Amadeus Arkham há mais de 50 anos atrás. Após passar por uma inspeção, o Batman é desmunido do seu traje e posto num traje ali como se fosse um simples detento e trancado em uma cela até enfim recuperar a consciência. O Bruce Wayne ainda não consegue mexer o seu corpo, somente abrir os olhos e ouvir o que está à sua volta e ele percebe uma figura entrando na sala que é o próprio Hugo Strange, o diretor do Asilo Arkham. O Hugo já chega falando que sabe que o Bruce Wayne é o Batman e por isso mesmo que ele está ali. Porque ele nessa noite e nos próximos meses que estão por vir, quer provar como o Batman é o grande causador do caos que permeia Gotham e de como ele não é nada diferente de nenhum dos loucos que ele prende no asilo. O Hugo explica que fez uma grande pesquisa de perfil psicológico e concluiu que realmente ele ficou entre o Bruce Wayne e o Harvey Dent, só que como o Harvey acabou se tornando o Duas Caras, ele teve certeza que somente Bruce Wayne teria recursos, motivos e uma forma física suficiente para ser o Cavaleiro das Trevas, mas ele sabia que o Bruce Wayne estava gerando mais problemas do que acertos para Gotham. Ele iria provar e quebrar a mente do Batman ao máximo possível, tirando dele todos os privilégios que ele tinha e colocando ele para viver como um dos loucos que ele combate todas as noites, preso no Asilo Arkham, tendo o mesmo tratamento que cada um deles e, por fim, ouvindo os relatos de cada um deles e comparando com a própria experiência que ele teve com a perda dos pais e comparando se realmente ele, que diz defender a justiça, é tão diferente dos tais criminosos. O Batman afirma que era impossível o Hugo Strange ter descoberto tanta coisa por conta própria e muito menos ter contratado aqueles mercenários para conseguir capturar ele. O Hugo fala que não trabalha sozinho, que tem forças maiores por trás dele, mas diz que logo o Batman vai saber por conta própria quem são essas forças. E assim, o Hugo fecha a porta e o Batman começa a entrar em uma espécie de ilusão extremamente realista, onde ele passa a viver um tipo de vida alternativa pelos olhos de outra pessoa. Nesse momento, o Batman volta 50 anos no passado e começa a viver a vida de Amadeus Arkham, o fundador do Asilo Arkham, conhecido por ter se tornado o prisioneiro mais notório da história daquele asilo desde o Coringa, por ter sido preso no seu próprio asilo. Ele teve uma juventude bastante complicada, já que o seu pai morreu muito cedo e a sua mãe foi vítima de uma espécie de esquizofrenia, onde ela ouvia e via coisas que não estavam ali de verdade. Entre essas coisas, a visão de um morcego gigante que a perseguia durante a noite. E o Amadeus Arkham sabia que aquilo era parte de uma loucura que ela tinha e percebeu que não tinha muito o que fazer na sociedade da época para tratar esse tipo de doença. Então ele mesmo jurou que iria estudar, se aprofundar e criar uma instituição onde ele iria provar que até a mais insana das mentes pode ser curada. Então, assim que a mãe dele morreu, ele se mudou para Metrópolis, estudou, casou, teve uma filha e assim ele estava com o seu futuro claro. Ele volta para Gotham City e utiliza a mansão que pertencia à sua família, que era uma das mais ricas de Gotham, junto com os Wayne e os Cabobot, e decide que a mansão Arkham se tornaria o Amadeus Elizabeth Arkham, em homenagem à sua mãe,
para criminosos insanos, onde ele mesmo iria ser o diretor desse asilo, trazer os melhores profissionais e garantir que ele iria realmente conseguir mudar Gotham de verdade. Com o asilo já construído, o Amadeus Arkham tem o seu primeiro paciente, que é o Matthew Hawkins, ou o Cachorro Louco, o Coringa lá dessa época de Gotham, um homem completamente insano, sem emoções, culpado por diversos crimes brutais ao redor de Gotham e dito como um caso irreversível por já ter sido preso diversas vezes e não ter tido nenhuma única melhora. Só que era esse caso que o Amadeus queria pegar para ele mesmo resolver, porque ele queria provar que até esses caras que eles falam que não tem solução é possível sim de ser curado. Então ele passou meses tratando o Cachorro Louco e percebeu que estava realmente ficando bem difícil de conseguir acessar a mente dele. Tudo que ele cometeu de crimes ele falava com a maior morbidez possível. O Arkham percebeu que ele realmente não tinha emoções. O que ele fazia de maldade era para conseguir sentir alguma coisa na existência vazia que ele tinha. Ele contou dos relatos terríveis que ele teve durante a sua infância com a família, dos abusos que ele sofreu, e o Arkham percebeu o que talvez faltasse fosse um maior apoio a ele na origem desses problemas e que talvez a essa altura já não fosse mais possível fazer nada por ele, porque sua mente já estava corrompida demais. Na véspera de Natal, o Amadeus Arkham recebe um telefonema revelando que o Cachorro Louco conseguiu fugir do asilo Arkham. E a polícia pede alguma dica assim, de como que eles iriam conseguir rastrear e recapturar ele. Só que o Amadeus Arkham não estava meio nem a ele, já estava meio que largando esse caso de mão e fala simplesmente que ele é perigoso e que não tem muito o que ele possa fazer e deixa a polícia à própria sorte para capturar esse criminoso. Só que o que ele não imaginava é que quando ele chegaria em casa, o Cachorro Louco é quem veio até ele. A sua filha e a sua mulher haviam sido mortas por ele e tinha deixado em sangue o seu nome escrito na parede, como uma vingança contra o seu médico. Naquele momento, o Amadeus Arkham se sentiu, assim como a sua mãe, a sua sanidade sendo despedaçada diante dele. O seu sonho terminando com ele de joelhos, chorando no chão. Ele percebendo que realmente a mente que ele lidava era tão insana que não só não pôde ser curada, como ainda enlouqueceu um homem são como ele. Ele percebeu que tudo que ele se preparou a vida inteira acabou rebotando contra ele mesmo. A sua família e o seu sonho foram destruídos por ele ter tentado interferir em Gotham, por ter tentado agir para melhorar a vida das pessoas e dali para frente a vida dele ia se tornar um verdadeiro desastre. Ele se entupia de remédios para esquecer aquilo que ele viveu, né, com a sua família, e o Cachorro Louco conseguiu ser recapturado pela polícia. E ele, numa última prova de força, tentou mais uma vez tratar esse paciente, mas quando viu que não era mais possível, ele mesmo executou ele dentro do asilo Arkham, em segredo para não ser ali preso por ninguém, só que na verdade ninguém ligava para esse criminoso, então assim que ele morreu, ninguém deu por falta. Os anos foram passando e ele foi estando cada vez mais insano até ser preso no próprio asilo por ser incapaz agora de viver em sociedade. Agora, com a própria mãe, ele via visões de um morcego gigante que perseguia ele e que no futuro seria o culpado pela ruína de Gotham City. E nesse momento, o Bruce Wayne volta à consciência e a voz do Hugo Strange fala no interfone, dizendo para ele perceber o quanto a história de Amadeus Arkham era parecida com a dele. Alguém que sofreu um grande trauma na juventude e que jurou que iria lutar para mudar a vida das pessoas, para que ninguém nunca mais sofresse o que ele sofreu. Só que no final acabou se tornando o próprio mal que ele jurou destruir, se tornando tão insano quanto as mentes que ele jurou curar. E além disso tinha a parte mística por trás de tanto a mãe quanto o próprio Amadeus Arkham terem visto um morcego que no futuro seria a ruína de Gotham. O Batman nunca teve uma crença muito forte em misticismo e magia, só que naquele momento ele estava tão afetado por essas visões que ele começou a realmente crer que ele seria um problema e ele iria levar Gotham para o abismo. E nesse momento o Hugo Strange recebe no seu escritório a tal pessoa maior por trás dele, que era o próprio Ra's al Ghul, o líder da Liga das Sombras, que estava ajudando o Hugo não só a descobrir quem era o Batman, como também como capturá-lo. O grande plano do Ra's era fazer com que o Batman se tornasse o seu sucessor perfeito. Fisicamente, mentalmente, ele já era um sucessor ideal, digno. Era um mestre das artes marciais,
forte fisicamente, super inteligente taticamente, seria alguém perfeito para suceder ele e se casar com a sua filha Talia al Ghul. Só que tem um problema, que o Batman não faz o que pro Ra's é necessário se fazer para salvar o mundo, que é tirar a vida de quem ele acha que é necessário para conseguir o progresso. E o grande plano do Ra's era que o Hugo conseguisse fazer uma tamanha lavagem cerebral no Batman que fizesse ele perceber que a única forma de se lidar com o crime é matando. E dessa forma o Batman se tornaria o servo perfeito, porque ele teria a sua conduta moral totalmente desfeita. Só o que o Ra's não contava era que o Hugo tinha outros planos para o Bruce Wayne. Ele queria corromper a mente dele de tal maneira que ele se provasse incapaz de servir o Ra's al Ghul. E dessa forma o Ra's iria abrir mão do Batman e escolher o próprio Hugo para ser o seu sucessor, para ter acesso ao poder do Poço de Lázaro e governar para sempre. Na verdade, o Hugo tinha uma fissura gigantesca no Batman. Não por uma raiva, ele tinha um desejo de ser como o Batman, de ter essa figura poderosa e de conseguir realmente mudar as coisas, coisa que ele não conseguia fazer como o psiquiatra do Arkham. Então ele queria se provar superior e digno dessa oportunidade. Só que para isso ele teria que trair discretamente a promessa que ele fez ao Ra's. Nos próximos 2 meses, o Bruce Wayne teve uma rotina tenebrosa ali nos corredores do Arkham. Péssima comida, noites mal dormidas, sendo pesadelos com as visões que o Hugo passava na mente dele, sendo torturado pelos médicos, constantemente drogado para não conseguir reagir. Então ele não conseguia se defender mesmo com tanta força, tanta habilidade. Ele sofria não só na mão dos médicos, como dos próprios detentos também. Enquanto isso, tanto o Alfred quanto o Robin não conseguiam localizar o Batman, pois estava tudo irrastreável. O Batmóvel subiu, o traje sumiu e era impossível localizar o Bruce. E ninguém imaginaria que ele iria estar preso debaixo do nariz de todo mundo no Asilo Arkham, porque não foi revelado na mídia que o Bruce Wayne foi preso naquele local. Então iria demorar ainda muito até o Robin ter noção de onde o seu patrão poderia estar. Porém, nem tudo foi tão horrível para o Bruce Wayne enquanto ele ficou preso no Arkham. Nesse período ele conseguiu conversar com alguns dos super criminosos que ele enfrentou como Batman, como o Ventríloco e o Chapeiro Louco, que são caras completamente além de qualquer tipo de cura, porque além de maus, eles já estão com a mente muito distante da humanidade para conseguirem ser salvos. Ele percebeu que, assim como eles passaram por grandes choques na vida deles e por uma falta de ter uma motivação no que se prender para continuar sendo bom. Claro que eles têm falhas de conduta moral, uma fraqueza moral realmente que fez eles caírem para esse lado sombrio. Só que ele percebe que o que o Batman deveria se tornar para conseguir superar o mal que estava em Gotham talvez fosse deixar de ser somente um símbolo de vingança e se tornar um símbolo de esperança também para as vítimas desses vilões, para que assim que ele derrotasse um vilão não surgisse outro logo depois, para que o fim dos vilões da sua era fosse o fim definitivo da loucura que estava acima de Gotham, e que o Batman não fosse mais um símbolo somente de medo, mas também de inspiração para as pessoas, dele se tornar algo a mais, como o tal cara de Metrópolis que ele já acompanhava nessa época, que as pessoas ovacionavam por ser um símbolo de esperança, e era isso que talvez o Batman devesse se tornar. E após esses 2 meses preso no Arkham, o Bruce Wayne é enfim levado pelo Hugo Strange até uma sessão de terapia, onde ele ficaria cara a cara com seus maiores inimigos. No caso, o Coringa, a Arlequina, o Espantalho, o Charada e o Duas Caras. E lá ele iria conhecer as histórias desses vilões e entender quando que a loucura deles se chocou com a do Batman. O primeiro a falar foi o Jonathan Crane, ou o Espantalho. A infância dele foi extremamente horrível. Assim que a mãe dele deu a luz a ele, ela já o abandonou na mão da sua avó, que surrava o guri durante toda a infância. Ele era bastante magro, roupas sempre surradas, muito maltratado pela família, o que fazia com que ele ficasse com um visual parecendo um espantalho realmente. E assim, quando ele chegava na escola, ele era também zoado e surrado pelos seus colegas. Então todo mundo oprimia e colocava medo na mente dele. E com isso ele começou a perceber o quanto que o medo era poderoso, deixava as pessoas inertes, sem ter força para fazer nada. Então ele decidiu que ele não ia mais ser vítima do medo. Ele iria usar o medo
para esmagar qualquer um que entrasse no caminho dele. As pessoas agora iriam sentir do mesmo veneno que deram para ele a vida inteira. Então, como um cara brilhante, ele se forma na faculdade de Gotham, na área de psiquiatria, e começa a lecionar na universidade, se aprofundando na questão da psique humana, mais especificamente no medo. Assim, ele começou a usar pacientes como cobaias para sua toxina do medo, que iria fazer com que o cérebro gerasse visões dos maiores medos das pessoas para testar o comando que ele teria sobre elas dessa forma. E ele percebia o quão insanas e desesperadas as pessoas ficavam quando estavam tomadas pelo medo. Com a toxina pronta, ele a utiliza contra alguns dos seus antigos colegas de escola e contra a própria avó. E todos eles acabam morrendo devido ao terror intenso que a toxina gerou no corpo deles. Dessa forma, o diretor da universidade descobre os tais experimentos e demite o Jonathan Crane, que pouco tempo depois se vinga dele também. E agora, com essa toxina nas mãos, ele decide virar o Espantalho, em homenagem ao apelido que deram para ele de infância, e começa a cometer diversos crimes usando o gás do medo. Só que em Gotham ele sabia que não era o único cara que usava o medo como arma contra seus inimigos, já que o Batman já estava na cidade. Em um dos assaltos que o Espantalho cometeu, o Batman interferiu, só que é aí que ele sentiu o poder da toxina do medo pela primeira vez. Assim que o Espantalho lançou ela nele, o Batman começou a pirar completamente e ver os seus pais mortos diante dele, Gotham queimar, e o seu maior medo seria ser o culpado pela destruição de Gotham. Ele fracassar no juramento que fez com seus pais. Enquanto ele estava nessa pira, o Espantalho dá 2 tiros nele e o Batman cai por uma janela, quase morrendo. Ele consegue se arrastar de volta até o Batmóvel, dirige loucamente pela cidade, quase inconsciente, até chegar na Batcaverna e ser salvo pelo Alfred. O Espantalho não contava que o Batman iria conseguir resistir a isso e continua a sua onda de crimes sem saber que estava lidando com um gênio ainda melhor do que ele. Então o Bruce Wayne consegue sintetizar uma cura para essa toxina do medo e injeta nele mesmo, para garantir que na próxima vez que ele enfrentasse o Crane, ele estivesse preparado. Com uma rápida pesquisa, o Batman logo descobre a verdadeira identidade do Espantalho como Jonathan Crane, vendo que ele era o único com perfil, não só para ter uma certa motivação para cometer os seus crimes, como também o único com conhecimento para criar aquela toxina. Então ele logo tenta prever o próximo movimento do Espantalho. Só que ele não imaginava o quão grandioso seria. O Espantalho subiu até o topo da Catedral Gótica de Gotham e lá em cima colocou uma espécie de gerador que iria espalhar o gás do medo dos céus até o solo, destruindo Gotham quase inteira em uma onda de medo. O Batman consegue interceptar esse plano e vai até a Catedral enfrentar o Espantalho. Lá ele vence vários capangas e fica cara a cara com o vilão que tenta mais uma vez usar a toxina contra o Batman. Só que dessa vez o Batman não sente nenhum efeito. Mas o Espantalho ainda tinha uma versão aprimorada dela nas suas luvas ali com seringas e bota ela no Batman. O Batman mais uma vez alucina, mas consegue superar o medo, percebendo que aquilo não é real. Aquele futuro de distópico que ele via naquelas visões não poderia ser real se ele não permitisse que fosse assim. Então o Batman supera esse medo, vence o Espantalho e faz com que ele sinta o próprio veneno, injetando as próprias seringas no pescoço dele. Então, enquanto o Espantalho alucina, o Batman desativa aquele dispositivo e impede que Gotham seja infestada pelo medo. Ainda assim, algumas pessoas foram alvos do gás, só que o Batman, com a cura em mãos, conseguiu curar todos os afetados antes que desse um maior problema. Dessa forma, o Batman, que ainda era um foragido da justiça, um justiceiro acima da lei, que a polícia caçava, passou a ganhar mais moral com a mídia e com o povo, porque ele salvou várias pessoas, né? E de maneira direta, ele conseguiu derrotar o vilão e também salvar as vítimas. E o Batman aí percebeu um grande acerto que ele fez. E na reflexão que o Espantalho mandou sobre a própria vida, o Batman percebeu que realmente o medo era uma arma poderosa, só que talvez ele estivesse focando demais nele e esquecendo da fortaleza que ele poderia ser para as vítimas desses vilões, para impedir que Gotham continuasse se devorando. Gotham já tinha medo demais. Talvez fosse hora de um pouco de luz.